Prefeita, no finalzinho da entrevista a gente volta a reforçar o convite para hoje à noite, mas eu preciso falar de alguns assuntos que os nossos espectadores estão comentando. Um deles, desde o início do programa, eles estão falando sobre a questão da coleta do lixo, né? Que ela está, hoje não está acontecendo. Eu gostaria que a senhora explicasse o que ocorre. Bom, com essa informação de hoje, eu até estava em outro programa antes também, houve esse mesmo questionamento por conta da reclamação dos munícipes. Nós vamos cobrar um posicionamento oficial da empresa, porque ela está operacionalizando. Então, a gente quer saber o porquê que isso não aconteceu, a coleta de orgânico. Ainda está operacionalizando. Sim, exatamente. O porquê que não aconteceu a coleta de orgânico em vários pontos da cidade. O problema com o reciclável já vem de algum tempo por conta das enchentes e o próprio volume de material foi um problema hoje para a nossa cooperativa, porque eles não têm mão de obra necessária, enfim, para operacionalizar o dobro do que eles recebiam de material reciclável. Nós abrimos 2 credenciamentos para que outras cooperativas próximas pudessem absorver o que a cooperativa canoinense não consegue e ninguém foi interessado. Então, a gente está pensando e conversando com a nossa cooperativa municipal em outros meios da gente resolver essa questão, até normalizar para eles lá também, né? Porque foi algo inesperado. Eles também, e até comentaram com a gente a dificuldade de mão de obra para conseguir auxiliar. E estamos com essa dificuldade no reciclável, mas já estamos trabalhando internamente para resolver esse problema. A gente até publicou uma reportagem no domingo que falava sobre o processo licitatório, mas ele não estava ainda concluído. Então já foi concluído e já termina o contrato da GR amanhã. Não, ele não foi concluído ainda, está em fases finais de homologação por conta de prazos de sistema, porque depois com a Lei Nova de Licitações, os processos foram para a plataforma digital, para a BLL. E ela abre alguns prazos que a gente operacional, lá, nós, sem ser a máquina, a gente não consegue mexer, nem abrir, nem fechar. Então, tem que esperar esses prazos. Do orgânico, só para ficar mais claro, do orgânico, quem ficou em primeiro lugar foi a empresa Versa e não teve nenhum recurso de outras empresas quanto elas ter ou não algum problema ali. Versa e Serrana, gente. Exatamente. Foi quem ficou em primeiro lugar no orgânico, né? Ou seja, a probabilidade dela ser a vencedora é grande porque não teve outros recursos de outras empresas ou de outras pessoas quanto a estarem em primeiro lugar, né? E aí agora é aguardar o prazo oficial do sistema fechar. E até lá a GR continua, então? Então, as equipes administrativas estão em conversa, né? Para que nessa sexta-feira, como é para fechar o prazo, sexta e sábado, para a gente organizar se a GR fica esses 2 dias ou se a empresa Versa assumiria, enfim, mas a gente vai lançar uma nota oficial até o final do dia informando a população. Porque você tem essa transição, Exato. Mas não está concluído o processo, porque a GR não tem mais obrigação de fazer o serviço a partir de sábado. Exatamente. Então, esse trâmite que a gente vai oficiar hoje até o final do dia. Segunda-feira tá tudo ok, mas o problema é essa sexta e sábado, como é que a gente vai organizar esse fluxo e as equipes técnicas estão em reunião, mas até o final do dia a gente sai uma nota oficial. Você está falando do orgânico e o reciclado? O reciclado, aí também, o prazo de homologação é o mesmo, só que no reciclado está em fase de recursos. Parece então, que tinha um erro ali na metragem, né? De como calcular e tal, né? Oficialmente, eu até nem sei te dizer exatamente qual é o objeto. A própria Juliane me explicou, né? A secretária de administração. Tá. Eu não saberia te dizer o que foi o objeto do recurso, mas está em fase de recurso, então a gente não sabe quem seria o vencedor ainda deste processo. Claro, não foi homologado também o orgânico com a Versa, mas como não se tem nenhum recurso, a probabilidade acaba sendo maior. E ali, como há discussão ainda de questões técnicas, há recursos, a gente ainda não saberia efetivamente quem ficaria em primeiro colocado. Até lá também vai ficar suspensa essa coleta por conta Provavelmente. de 2 fatores que a gente tem. Tem primeiro a questão de quem vai fazer esse serviço e segundo que está super carregado lá o
cooperativa, né? Exato. Mas a gente vai lançar, Ednei, até para a imprensa e para a comunidade, uma nota oficial hoje, ainda até o final do dia, para todo mundo saber como é que vai ficar esse fluxo, né? Mas a priori, segunda-feira está tudo normalizado. São essa sexta e sábado que a gente precisa ainda dessas informações das empresas para poder passar para a comunidade como é que vai funcionar. Lá tem que ir acumulando aí, né, o lixo, tentando dar um jeito para na segunda-feira, então... aí, coitado dos caminhões, vão estar sobrecarregados, né, a partir da segunda-feira. Segunda vai ter um fluxo um pouco maior mesmo. Olha, gente, na semana que vem eu vou gravar com a prefeita uma entrevista exclusivamente para falar sobre um balanço do ano. Então, hoje o assunto é mais voltado para o Natal, mas na semana que vem a gente vai gravar, que é a minha última coluna de sábado do ano, que a gente sempre faz tradicionalmente entrevistas com prefeitos. Não fizemos nos 2 últimos anos, ano retrasado porque o então prefeito Beto Passos se recusou, e no ano passado porque a prefeita tinha acabado de assumir, então não tinha nem balanço para se fazer. Era um mês só, mas se não me engano a gente fez ainda de um mês, um balanço de um mês no ano passado. Mesmo que ali, né, uma coisa mais curta, mas fizemos. Mas é uma tradição, isso eu faço desde o tempo que eu trabalhava no Correio do Norte, desde o tempo do Orlando Krautler. Bom, a gente tem mais um tempinho, só queria comentar assuntos mais pontuais com a prefeita. Uma das questões é relacionada à fala do vereador Osmar Leskovski, que falou em, abre aspas, só falta bater na prefeita. Depois a senhora veio a público também cobrar uma explicação. Ele deu a explicação, mas não pediu desculpas diretamente para a senhora. No dia seguinte, disse que houve montagem. Eu queria saber se a senhora gostaria de comentar essa situação. Ednei, só antes, deixa eu só terminar ali uma falinha dessa questão do lixo. Que é uma preocupação e talvez até uma indignação geral da comunidade que a empresa com outro nome, que deu todo o escândalo de corrupção, seja vencedora de um processo licitatório. Eu, pessoalmente, também não concordo com a participação de empresas que tenham problemas com a justiça, estejam em fase ainda de judicial de processo, poderem participar de licitação. O problema é que foge do alcance da prefeitura proibir a participação dessas empresas sem uma determinação judicial. Então, a gente fica de mãos atadas. Infelizmente, tem que aguardar o respaldo da justiça para a gente poder tomar ações efetivas dentro da administração pública. Então, é por isso que a empresa, apesar de estar com outro nome, mas ser a mesma estrutura, pode participar dos processos de licitação. Isso eu acho que é bacana esclarecer para as pessoas. E ainda é bom lembrar que quando a senhora revogou o contrato do ano passado, foi um peitaço ali, né? Porque juridicamente ela poderia enfrentar um processo por ter rompido aquele contrato. Então você vê, né? Inverte-se os papéis, né? Inverte-se os papéis. E, na verdade, até a empresa entrou com uma ação contra a prefeitura, mas perdeu, então, né? Mas foi um risco que... que assim, moralmente, entendi que era o mais adequado naquele momento. Mas passou-se um ano todo e não existe uma determinação judicial que não pudessem participar do processo. E é uma grande pena que a GR, que é uma empresa canoinhense, prestou um excelente trabalho ao longo de todo esse tempo, né? Se veja agora, em pleno final do ano, numa situação super delicada, porque precisa dispensar funcionário, porque não tem por que ter funcionário, se ela não vai prosseguir com a coleta de lixo, né? É uma empresa genuinamente canoinhense, seria muito importante fortalecer empresas genuinamente canoinhenses, mas o processo licitatório tem dessa. Ele evita, por exemplo, que o prefeito, que o vereador indique, escolha, né? Mas, por outro lado, qualquer um pode entrar. Também não beneficia o local, né? Exatamente, qualquer um pode entrar. Exatamente. Essa é a resposta. Mas a gente tem ainda 5 minutinhos. Queria que a senhora comentasse sobre essa fala do vereador que pontuou aí a política nessa semana, né? Bom, Ednei, eu não assisti a sessão na hora, né? Porque nós estávamos vivendo os cronogramas de Natal, enfim, era exatamente a abertura do Natal, eu estava com a minha família, com a equipe, enfim, prestigiando e junto com a comunidade. E recebi depois a gravação e eu entrei em choque quando eu vi. Porque nem o meu pai, quando eu não era maior, né, de idade, não falou dessa forma comigo, e eu ver uma autoridade que representa outras pessoas, que representa a comunidade, sendo arrogante, despreparado, da forma como ele foi, falando de uma mulher e falando comigo que ele goste ou não goste. Eu sou autoridade máxima do município e eu sou uma mulher que ganhou a eleição, e se ele não gosta, paciência.
mas é a vontade do povo que me colocou onde eu tô para ser a primeira mulher prefeita do município de Canoinhas. E quando eu ouvi aquilo, o choque foi tão grande, porque aí você passa um filme na cabeça do que outras mulheres sentiram naquele momento, e não só mulheres, mas a sociedade como um todo, né? Porque não tem montagem nenhuma ali, Ednei. Qualquer um que pegar a página da Câmara de Vereadores, o YouTube e assistir a sessão, vai ver, vai ter essa sensação e vai ver que aquilo foi dito, sem tirar nem pôr nenhuma palavra, né? E eles não estavam fazendo defesa de nenhuma classe profissional. Eu estava falando de estrada. Essa é a verdade, né? Que só faltava bater na prefeita. Isso foi falado sem ninguém estar ali o pressionando, né? Às vezes numa discussão, num debate acalorado, pode sair alguma bobagem, né? Que a pessoa depois pensa melhor, putz, não devia, mas não foi isso que aconteceu. Foi ocupando a sua cadeira com muita tranquilidade, né? Usando a palavra sem ninguém interromper. Então foi, assim, a vontade real do que ele queria fazer mesmo foi o que saiu da boca dele. Tanto que usou a tribuna, não me pediu desculpas, que fui eu que fui efetivamente, apesar da questão social envolvendo a mulher, que fui ofendida e ameaçada, né? E ainda a impressão que me deu da fala dele no primeiro dia, que depois ele já disse que nem era aquilo, né? Que já era até montagem e mentira. Mas foi assim, parece que eu merecia apanhar mesmo, pela fala dele. Só eu que não mereço o pedido de desculpas. Todas as outras mulheres, tudo bem, mas eu não. Então, aquilo só reforçou mais ainda para mim que aquela fala não foi uma bobagem, não foi em vão, não foi uma força de expressão, foi uma vontade mesmo que ele expressou na cadeira, representando outras pessoas, nem foi no momento particular, foi exercendo um mandato eletivo, representando todo o canoinhense. Nós tomamos as medidas legais cabíveis, né? Com registro de boletim de ocorrência e também faremos uma representação ao Ministério Público por crime político, né? Que existe uma legislação protetiva à mulher na política, justamente para evitar que esse tipo de atrocidade aconteça e nos cale, não nos permita estar ocupando esses locais por se sentir coagida mesmo. Então, a gente está tomando todas as medidas legais possíveis e eu espero da Câmara de Vereadores que tome a mesma postura. Tá ok, prefeita. Outros assuntos também, as pessoas estão comentando, falando e tal, mas como eu disse para vocês, a gente vai gravar essa entrevista com a prefeita na semana que vem, aí fazendo o balanço do ano todo de todos os assuntos que vocês estão colocando, questão de estradas, questão de saúde, tudo isso vai ser elencado nessa entrevista que a gente vai exibir no sábado que vem, na última coluna de sábado do ano de 2023, com o balanço, então, do governo da Juliana nesse nesse primeiro ano de governo, né? Prefeita, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos prestigiar, então, hoje à noite, a partir das 7, né? 7 horas, Os Peraltas, 21 horas, Camerata de Florianópolis. E Legal. assim vai ser, atrações diferentes, até quarta-feira que vem, na Praça Lauro Miller. Né? Exatamente. Obrigado, prefeita.